Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript. E hoje a gente vai falar sobre objetos. Objetos é um dos tipos de dados mais importantes do JavaScript. Praticamente tudo do JavaScript é objeto. E o que é um objeto no JavaScript? O JavaScript trata um objeto da seguinte forma. Um objeto é uma coleção de propriedades. E uma propriedade é uma associação entre um nome ou chave e um valor. Um valor de propriedade pode ser uma função, que é então considerado um método objeto. Então, o JavaScript é uma linguagem orientada a objetos. O que isso quer dizer? Que a gente pode representar objetos tangíveis mesmo, que a gente vê no dia a dia, na linguagem de programação. Exemplo, a gente pode criar um objeto pessoa, um objeto televisão, e esse objeto ele tem propriedades, e essas propriedades têm um valor. Exemplo, um objeto carro. Um objeto carro ele pode ter uma placa, um peso, uma marca, pode ter um tipo de pneu, um tipo de motor. Então, dentro de um objeto, a gente pode falar do que ele é composto, né? Um carro, o que ele é composto, de roda, pneu. Vou fazer um exemplo mais simples ainda. Um carro ele pode ser composto por carcaça, roda e, sei lá, motor. Então, eu falei que um carro é composto por essas três coisas. E a carcaça pode ser do tipo alumínio, o motor pode ser um 2.0, 3 cilindros. Nossa, acho que é até difícil ter esse carro assim. Mas é... E o pneu pode ser um Michelin, por exemplo. Então eu estou criando um objeto carro, que eu dei 3 propriedades para ele, e dei 3 valores, que é o que ele falou aqui. Entre o nome e um valor. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um objeto. Então vamos criar um objeto pessoa, certo? Então vamos criar uma const. Vou criar let person igual. Como que eu inicio um objeto no JavaScript? Eu abro chaves, certo? Então vamos lá, vamos criar essa pessoa. Normalmente um objeto a gente quebra a linha assim e a gente vai passando as chaves, né? E os respectivos valores. Então vamos criar uma chave pessoa. Uma pessoa ela tem um name, certo? E ela se chama Alex. Não vou falar. Diogo. Então, pronto, aqui a gente tem uma pessoa com name Diogo, certo? Ela tem uma idade, certo? Então, age. Lá que o Diogo tem 34 anos de idade. Ela tem também um peso, por exemplo. Não, vamos fazer assim, vamos usar o que a gente aprendeu até agora. Então, a gente aprendeu string, data, aprendeu number, aprendeu arrays. A gente aprendeu mais, faltou mais alguma coisa? Não, né? E booleano. Então vamos fazer assim, vamos usar todas as variáveis que a gente aprendeu e vamos criar um objeto. Vamos falar aqui, o Diogo está feliz? Vamos falar que sim. Vamos atribuir um true para ele. Então sim, o Diogo está feliz, true. Vamos também passar uma data de aniversário, então um date. Então a gente vai criar aqui um new, igual a gente aprendeu na aula. E vamos passar um new date. E vou passar aqui uma data que o Diogo nasceu. Vocês lembram dessa data? Vocês viram todas as aulas sim, hein? 1/1 de 1970. Quem assistiu todas as aulas vai entender. O new date, desculpa. E que mais? Então, passei uma idade, um nome, um age, um rap, esse ele tá rap e é true, né? E uma data de aniversário. E vamos passar uma array também. Vamos falar agora dos pets. Então vamos falar que o Diogo tem uma array de pets. Então ele tem um cachorro, ele tem um gato e ele tem um pato. Então, certo? Então aqui eu passei todos os tipos de dados que a gente aprendeu praticamente dentro de um objeto. Eu acho que não faltou nenhum. Não faltou. E também a gente pode, como está aqui a descrição, a gente pode passar uma função dentro desse objeto. Como que eu passo uma função aqui? Eu vou criar uma nova. Vamos pensar que a gente vai passar um valor para o Diego. Vamos falar que o Diego, ele é o Diogo, né, no caso. A gente vai conversar com ele. A gente vai passar um valor para ele. Ele vai retornar para a gente uma conta. Ele vai retornar uma multiplicação. Vamos pensar em alguma coisa. Vai sair alguma coisa.
Então, function, work, que é o trabalho dele. Ele é uma calculadora. Então, vou falar aqui minha function, certo? Vai receber 3 valores. Vai receber number 1 e number 2. A gente vai aprender ainda o que é função, mas na verdade o que essa função vai fazer? Ela vai receber 2 valores e vai retornar a multiplicação entre eles, certo? Então, eu estou falando aqui que o work é uma função. Vou abrir uma chaves. Ele vai pegar o number 1, vai multiplicar pelo number 2. Ele vai trazer a média. Vamos fazer a média. 1 vezes o outro. Na verdade, isso não é a média, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer a média dele, então. Soma os dois e divide por 2. Certo? Então, o que eu falei aqui? O Diogo tem um name, um age, ele tá happy, ele tem uma data de aniversário, ele tem esses pets e ele tem esse work aqui pra gente, que ele vai fazer esse trabalhinho pra gente de fazer uma conta, fazer uma média. Então, vamos lá. Não consta.log, a primeira coisa que é o person. Então, vamos ver lá o que traz pra gente. Acho que eu já tô com o projeto iniciado aqui. F12. Então, o que o JavaScript trouxe aqui pra gente? Trouxe um object. E esse object está com todas as atribuições que a gente deu lá pra ele. Fala, Alex, eu quero saber só os pets do Diogo. Vamos ver só os pets. Como que você acessa um objeto? Na array a gente não abria os colchetes e passava a posição. Aqui fica até mais simples. A gente coloca um ponto e ele já vai listar todas as propriedades daquele objeto. Então, como a gente quer pets, a gente coloca ponto pets. Então ele vai trazer aqui cachorro, gato e pato. E ainda assim, você não aprendeu como acessar uma array, então eu estou acessando uma array dentro de um objeto e eu quero acessar um valor da array. Então eu quero acessar a posição 2. Vocês lembram que começa com 0, 1, 2, 3, por diante. Então, eu quero acessar a posição 2. Aqui, pato. Então eu estou pegando aqui a posição 2 do meu objeto person. Então eu entrei no person, acessei pets e acessei o valor pato. Isso funciona para tudo aqui. Então a gente quer um age 34. A gente quer se o Diogo tá feliz. Sim, tá feliz, true. E agora a gente quer acessar a função work. Ele tem que passar 2 valores para essa minha função work, certo? Porque ela é uma function que recebe um number 1 e um number 2. Então eu vou passar 10 e 20. O que ela vai ter que fazer? Ela tem que somar o 10 com o 20 e dividir por 2. Vai dar 15, né? Se tudo der certo. Deu um undefined. Porque... deixa eu só ver aqui. Function... peraí, deixa eu parar aqui rapidão que eu fiz besteira. Hehe, mouse. Foi mal, pessoal. Esqueci do return aqui, então... faltou colocar return, tava dando undefined. Acontece, tá? Essas coisas acontecem. Mas aqui. Então pronto, ele tá pegando... eu tô falando pro Diogo, eu falei, Diogo, calcula aí pra mim a média desses 2 valores. Eu passo um valor pra ele, 10 e 20. Ele somou esses 2 valores e dividiu por 2. Então a gente pode passar uma função dentro de um objeto. Para criar como ele fala aqui pra gente, um método do objeto. Basicamente é isso, pessoal. A gente pode criar um objeto de uma outra maneira também, que eu vou separar na próxima aula para vocês, beleza? E não, Diogo, corta essa parte aí. Deixa eu tirar só a aula de acessar o objeto com diz, ponto e tal. Ou será que eu nem falo? Bom, eu converso com vocês e a gente vê se a gente passa também de acessar, de fazer um objeto, sabe, com diz, ponto, diz name igual a name, diz age igual a age, depois cria um new person e tal, e passa os valores. Mas para essa aula acho que ficou bom. Eu vou criar uma nova forma de acabar a aula aqui, daí
Essa acho que encerra. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai seguindo com o nosso curso de JavaScript. Eita! Foi mal. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai seguindo com o nosso curso de JavaScript. E a aula de hoje foi sobre objetos, beleza? Valeu, até mais.